Bom dia pessoal, meu nome é Jorge Neto, eu sou instrutor da Cubesoft, do blog cubesoftinc.blogspot.com, e eu estou aqui para a nossa segunda videoaula sobre o CorelDRAW X6, certo? Nós paramos aqui na primeira aula, mas antes de começar tudo, eu queria mostrar o blog que realmente está no início, só tem isso aqui, tá? O Blogspot da Cubesoft, que já está naquela última aula, curso de CorelDRAW X6, aula 1, que está no YouTube. Então, para vocês ficarem antenados aí, é só gravar esse endereço, Cubesoft Inc, IN de navio, C de casa, cubesoftinc.blogspot.com. Esse é o endereço do teu blog agora, que vai ficar te dando cursos de diversas coisas. E o primeiro nosso curso é o CorelDRAW X6. Então vamos para a nossa segunda aula. Eu tinha mostrado para vocês aqui na aula anterior essas ferramentas aqui, tá? Eu vou mostrar essas ferramentas agora para baixo, ok? Daqui para baixo. Então essa ferramenta aqui é uma ferramenta de mão livre, como ela já diz. Então eu posso puxar uma linha daqui para cá, posso puxar uma linha daqui para cá, posso puxar uma linha daqui para cá, tá? Mas lembrando que isso são linhas, ó, linhas. Eu não fiz um objeto que eu possa pintar, eu fiz apenas linhas. Como eu também posso usar ela para desenhar com a mão livre, ó, fazer o que eu quiser, fechar. Então aqui sim é um objeto. Agora com isso eu posso pintar, porque isso é um objeto. O objeto é a partir do momento que a gente fecha de uma ponta a outra. Por exemplo, eu faço isso e fecho, ele vira um objeto. Se eu fizer isso, ele é apenas uma curva. É apenas uma curva, já está em curva aqui, tá? Aqui também já é na verdade uma curva também, porém ele é uma curva que foi desenhada como um objeto, porque quando ele é objeto eu tenho a possibilidade de pintar, certo? Então o que acontece é o seguinte, essa ferramenta de desenho, se você tiver aquela canetinha de Photoshop, você pode ficar desenhando aqui direitinho e tal, e ele depois vai tirar esse cerradilho e vai ficar uma imagem mais retinha, mais bonitinha, né? Dessa forma você pode fazer qualquer arte que você necessitar. Essa ferramenta aqui, ferramenta de preenchimento inteligente, funciona mais ou menos assim. Eu tenho uma arte aqui, eu tenho aqui um objeto, eu tenho outro objeto aqui, e veja, um objeto e outro, são dois objetos distintos, mas eu quero que esse desenho que ficou aqui dentro, ó, entre um e outro, seja um objeto também. Então eu pego essa ferramenta, desenho e pinto só aqui no meio. Agora eu tenho três objetos, eu tenho esse objeto, tenho esse objeto e tenho esse objeto. E aqui eu posso pintar da cor que eu quiser, aqui da cor que eu quiser e aqui da cor que eu quiser. Então, só para lembrar, esse objeto ficou aqui e esse aqui ficou aqui, mais ou menos, tá? A gente entender para que serve essa ferramenta de pintura aqui, certo? Essa ferramenta de desenho aqui, que vai começar agora a parte de desenho, é a ferramenta que tem quadrado. Você pode, ó, fazer um quadrado ou um retângulo do jeito que você quiser. Para fazer um quadrado você aperta Shift ou desculpa, Ctrl. Sempre o Ctrl vai controlar, fazer de forma que tudo vai ficar quadrado sempre. Para os lados que você for, ele sempre vai ser quadrado, tá? Você só vai aumentando o tamanho de acordo com o que você mexe. Se você soltar o Ctrl, você pode fazer um retângulo, tá? Se você segurar o Shift, ele faz uma imagem espelhada na outra, no inverso dela, tá? Se eu boto para cá, ele aumenta para o lado de lá. Se eu boto para cá, ele aumenta para o lado de lá. Então se eu diminuo aqui, diminui tudo. Então eu tenho aqui uma forma dele espelhar o desenho. Se eu apertar ele e Ctrl, ele faz o quadrado, mas ele também espelha, um quadrado espelhado, perfeito, certo?
Então, dessa forma, você desenha seus quadrados ou retângulos. E aí, lembrando que ele está em um objeto, ele faz isso. Se eu apertar Ctrl Q de quero, ele vira um vetor de curvas, onde eu posso deletar esses pontos, certo? Ou eu posso criar mais pontos, ó, 2 cliques, você vai 2 cliques na linha, ó, eu crio mais pontos, 2 cliques, ó, posso criar mais pontos. Ah, Jorge, mas eu quero que essa linha aqui, ela seja curva, assim. Tudo bem, vai naquela ferramenta que eu falei de edição de pontos, tá? Você clica aqui no meio, botão direito em cima e em curva. Então você pôs em curva, então agora você pega ou aqui, ó, ou você pode pegar nos vértices dele, ó, para fazer uma coisa mais certa, baseando-se em pontos. Então aqui você tem essa imagem. Quero girar, lembra da primeira aula, outro clique, ele aparece essas setinhas com giro, aqui fica o centro do giro. Então se eu fizer assim, ele vai girar sempre nesse centro do giro. Ah, mas eu quero que ele gire no centro disso aqui, então pega aqui, ó, no centro e arraste para cá. Então quando a gente girar, ele vai girar, o centro de gravidade dele vai ser esse aí, ó. Né? Então o que o pessoal faz? Geralmente a gente, por exemplo, Ctrl C e Ctrl V, eu tenho duas imagens. Se eu segurar o Ctrl para ele fazer, como na primeira aula eu falei, ele vai girando em 10 graus, então eu vou fazer isso, ó. Eu vou girar em 10 graus, eu posso fazer uma outra imagem espelhada. Vou botar até assim para ver se dá para fazer mais outra. Ctrl C, Ctrl V, vou girando, deu certinho. Então eu fiz meio que um desenho aqui estranho, tá? Mas é um desenho que eu usei justamente esses graus de rotação, botei a gravidade aqui e copiei 3 vezes o vetor. Então eu posso pintar esse aqui de vermelho, posso pintar esse aqui de verde, posso pintar esse aqui de azul, posso tirar essa linhazinha aqui do final, ó, apertando aqui com o botão direito, então fica assim, ó. Né? Eu tenho meio que uma imagem, só que se eu apertar aqui ele solta. Então para que eu consiga fazer com que ele fique tudo junto, eu seleciono tudo assim, ó, ao segurar arrasto e solto, está tudo selecionado, né? Botão direito, agrupar. Então agrupando, eu quando pego em um eu arrasto todos, que está agrupado esse desenho. Então eu posso diminuir ele também no total e colocar no meio da página. Certo? E assim, com essa criatividade, você vai criando logotipos, marcas, desenhos, tanto faz. Só tem essa paleta de cor, vou falar sobre as paletas de cores. Não tem só essa paleta de cor. Então na próxima aula a gente continua. Muito obrigado, até mais.